E aí galera, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio da série Backend Zero to Hero. No último episódio a gente viu sobre teste unitário e eu comentei com vocês que mostraria numa aula específica, que é essa, diga-se de passagem, uma forma da gente otimizar a criação desses dados aqui, beleza? Otimizar, eu digo, deixar talvez mais elegante e gerar mais possibilidades, tá? Eu comecei a gravar esse vídeo e aí o IntelliJ começou a zoar, eu tive que invalidar os caches, o vídeo já estava com 6 minutos, tive que invalidar o cache, reimportar a dependência para fazer aparecer aqui, estava bem zoado. Então, por isso vocês estão vendo coisas novas aqui que eu criei durante o vídeo que eu tive que apagar, infelizmente. Não ia funcionar cortar porque eu ainda não aprendi a editar e não quero. Mas é isso, dane-se. Vamos lá. O que que eu fiz? No que eu comecei apaguei. Falei para vocês procurarem por Fixtory Factory ali no Maven Repository, copiar, né, a dependência, jogar no seu build.gradle, foi o que eu fiz. Então, fecha esse cara. A segunda coisa seria criar um pacote chamado Fixtory ou Template, o que vocês acharem melhor. Eu crio Fixtory porque eu aprendi como Fixtory há anos, eu uso assim, e por isso eu não mudo o nome, já está meio mecânico para mim. E você cria uma classe chamada com um sufixo template loader, mas com o prefixo do seu objeto. Então, product template loader, beleza? Essa classe, por enquanto, ela está normal. A gente vai agora fazer um implement do que de fato a gente importou ali no nosso build.gradle, que é o nosso template loader. Então, template loader é esse cara aqui, e era o que não estava vindo para mim no vídeo que eu tive que apagar, invalidar os caches e é isso, fazer o IntelliJ voltar a viver aqui porque ele estava maluco. Fechou? Esse cara ele tem um único método chamado load e é nesse cara que a gente vai trabalhar, beleza? A gente vai basicamente criar um template com possíveis informações para uso da request. Então, a gente vai criar um template que tenha isso aqui, só que ele vai ficar apartado daqui. Por quê? Porque isso aqui, por mais que esteja legal de usar, os testes sejam funcionais, isso aqui é meio feioso de deixar. Você não quer um atributo global, você não quer esses campos meio fixos aqui, é muito zoado. Então, a gente vai utilizar um template justamente para isso, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer dentro desse método é escrever fixtory com F maiúsculo, que é justamente o cara que você fez, e você vai usar o método off, né? Então, fixtory de quem? Então, nesse caso, vai ser o do nosso product dto.class. Então, é de uma classe que ele quer, como vocês podem ver, e é justamente isso que a gente vai fornecer para ele. A gente vai fazer um add template, que vai ser esse cara aqui de baixo, tá? Tanto faz se você escolher um ou outro. Se você colocar uma vírgula, ele já entenderia que era esse. Aqui a gente vai dar uma label para ele. O que é essa label? Pensa nessa label como se ela fosse um ID. Esse ID ele é único para o tipo de template que você está criando. Então, você tem que criar um único cara. Por exemplo, se você colocar aqui, que é um padrão que a gente usa, valid, você não pode ter outro template de product DTO com label valid. Você teria que mudar o nome. Por exemplo, esse cara ele é valid o quê? Porque você está criando um novo template da mesma classe. Ah, porque você está fazendo um valid para update. Então você pode fazer assim, ó, valid update. Agora, se você estiver criando de outra classe, por exemplo, vamos supor que ele esteja criando da própria product mesmo. Aí você pode ter um label valid, porque ele é um valid da própria product. Então isso aqui é como se fosse composto, uma label para um tipo aqui que você está criando. Beleza? Espero que fique claro. Então, esse primeiro parâmetro é justamente esse valid. E depois, se vocês não perceberam naquela hora que eu estava adicionando template, ele pede esse cara aqui chamado rule. Rule é o que a gente vai criar aqui e agora. Então, new rule, beleza? A gente não vai colocar nada no construtor desse cara, a gente vai criar isso aqui fora. Se você fizer dessa forma, você teria que fazer um override no add e tudo mais. Se você fizer dessa forma, deixa eu já colocar um ponto e vírgula aqui para parar de mexer o saco. Vou tossir.
Que sorte que eu tenho um microfone que muta no microfone. Senão eu ia ter que sair correndo pra clicar aqui pra mutar. O que eu tava falando é que esse cara tem um método ADD, né? Quando você coloca esses dois bigodinhos aqui, você já acessa direto o nível. Se você não tivesse o bigodinho e estivesse utilizando o ADD, você teria que fazer um override assim e aí é zoado, beleza? Agora você pode fazer assim, que não há chabu. Vou colocar esse cara aqui. Ah, ficou feio, hein? Qual é? Aqui. E aqui. Assim. Beleza. Agora ele me respeitou. Beleza, então voltando, a gente pode colocar, chamar, né, o método ADD, e aqui a gente começa a adicionar as properties. As properties são de fato as propriedades que tem no meu DTO. Então, pô, não lembro qual propriedade. Abre aqui, olha lá, name, então você pode colocar propriedade name, vírgula, a gente vai pôr o valor, já já a gente escolhe o valor, description e price, né? Price. Legal. Aqui vou explicar uma forma simples e também uma forma legal de fazer. Forma simples, cara. Copia o valor que você estava setando ali. Tenho mania de recortar. Copia o valor que você estava setando ali e coloca. É uma forma simples de fazer, funciona. Só que esse carinha, ele traz para nós digamos, uma série de ferramentas que a gente pode usar. Uma delas é o método random, que ele randomiza um valor dentre os valores que você colocou aqui. Então eu posso ter o iPhone 14, aqui, vírgula, eu posso ter o iPhone 13, vírgula, eu posso ter o Samsung, não sei em qual S que estava, o 23, que eu acho que é do ano, né? S23 Ultra, por exemplo, e por aí vai. Posso colocar quantos valores eu quiser aqui. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor. Posso colocar quantos valores eu quiser aqui. A description é a mesma coisa, só que no caso da description, a gente colocou uma regra lá que a description tem que ser gigante, né? Então, para o negócio não ficar gigantesco, eu vou colocar uma única descrição que aí vai ser para todo mundo. Dane-se, não importa. O price aqui, o rolê é o mesmo. Você pode tanto colocar um valor fixo, né? Por exemplo, 6999.56, por exemplo, ou você pode colocar um range de valor também. Como que seria um range de valor para os numéricos? Tanto um B até, quanto um range, sei lá, um random de um número. O random dos valores vocês já descobriram. Eu vou mostrar para vocês como fazer um random de range. Então vocês escolhem de fato o random, só que aí ao invés de você colocar os valores, né? Por exemplo, vou colocar esse valor, vou colocar esse valor. Não, vocês colocam qual classe você quer randomizar. Então a gente fala que a gente quer randomizar um valor de uma classe que ela é double, tá? E aí aqui dentro a gente escolhe o método range, que é range, né? Número para iniciar e número para finalizar. Então, como eu sei que o meu método ele valida somente números positivos, eu vou falar que ele pode começar no mínimo com 1 centavo, né? E até no máximo 7.997,48, por exemplo. E aí, esse random vai pegar um número aleatório nesse range, beleza? Então, espero que fique claro. Aqui são várias formas de fazer, tá? Fechou. O nosso template, ele tá pronto. Ele não é anotado com nada, ele não tem nada mais que isso. Se você quiser colocar mais templates aqui, depois desse ponto e vírgula, é só você repetir isso aqui quantas vezes você quiser, não ignorando a label. Beleza? Senão vocês vão ter problema na hora de importar esse cara. Fechou. Com esse cara pronto, a gente volta para a nossa classe de teste, né? E eu falei para vocês que a nossa classe de teste, com isso aqui fica feiosa, de fato ela fica, a gente pode melhorar e de fato a gente vai melhorar, que tudo que a gente fez até agora é para melhorar. Então o que a gente tem que fazer primeiro? A primeira coisa é apagar isso. Viu que deu erro aqui? A gente vai apagar isso aqui, viu que deu erro ali, ou seja, a gente precisa de alguém ali, não temos ainda.
Sem problema. O que a gente vai fazer agora é chamar um template loader mesmo. Então, ó, Fixture Factory Loader. Esse cara ele é responsável por ler os templates. Então, load templates, aí ele está pedindo ali, ó, a string do pacote base, né? Você pode vir aqui no pacote, copiar esse carinha aqui, que ele é realmente a string do pacote base, é onde ele vai usar para ler. A gente vem aqui e cola br com YouTube product ms fixture. Ponto. É esse cara que ele vai ler. Acabou. A diferença aqui é que a gente pode, ao invés de, como ele já vai ler uma vez, a gente não precisa ficar fazendo várias vezes, ao invés de before each, a gente utiliza o before all, que é antes de todos, já leia, beleza? Então ele já vai ler e já vai deixar para nós disponível. E aí, o before all, ele tem uma particularidade que ele é estático. Claro que ele é estático. Se ele não vai mudar, não tem por que ele não ser estático, né? Beleza. Então, ele vai rodar uma única vez e já vai resolver o nosso problema. A gente ainda tem um problema que é aqui embaixo, que tem a request, mas quanto a isso é fácil de resolver. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente chamar de novo o fixture, igual aquele carinha que a gente chamou de lá. Utilizar agora o método from. Então perceba que tem o off, a gente está utilizando o from. Então, de para, né? Então, from, de quem, né? De quem que a gente quer pegar? A gente quer pegar primeiro de um product DTO class, mesmo esquema de lá que vocês viram. E aqui a gente vai buscar por quem? Pela própria label. Traz para mim um template, né? Ou seja, me dê um template da label valid que seja de product DTO. Por isso que eu falei para vocês, vocês não podem ter mais de... Você não pode ter mais de um carinha desse aqui, né? De um originador para a mesma label, porque senão ele vai conflitar, né? Agora aqui poderia ser aquele de novo, né? Que eu falei, update, por aí vai. Esse cara aqui, se você for no final da linha, o meu atalho é Ctrl-Alt-V, porque eu utilizo atalhos do Eclipse, ele traz para você um objeto que, na verdade, ele é facilmente tipado, né? Ele colocou como object, como se fosse um cara genérico, mas na verdade ele é o próprio product DTO, porque você instanciou ali dentro para ele um product DTO. Ele entende que tem que fazer um new desse cara e setar os campos nele. Ao invés de valid, a gente vai chamar ele de request. E aí a gente resolve o nosso problema. E aí a gente roda para ver se isso tudo que eu fiz não é um monte de porcaria. Eu acho que eu preciso passar um óleo na minha cadeira. Olha como ela tá rangendo. Vamos ver. Beleza. Foi criado da mesma forma. Dessa forma, você tem um código de teste mais limpo e você tem várias outras possibilidades. Ao invés de você ter valores fixos, você pode ter testes com valores variados toda hora, né? Então, essa é a terceira forma de fazer. Então, terceira forma, utilizar a fixture para gerar templates dos dados que quero usar no teste. E assim, vocês deixam o código de vocês mais bonito. Essa vai ser a última alternativa que eu vou passar e é dela que a gente vai seguir os demais testes nos próximos episódios. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Não tendo ficado claro, coloque nos comentários que eu vou responder vocês, como sempre. E é isso. Comente, curta, compartilha. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.